Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. E a gente está começando mais um episódio do podcast Consulta Marcada. E hoje, o papo de hoje, gente, vai ser sobre candidíase. Uma condição que afeta muito a qualidade de vida, principalmente das mulheres, mas também dos homens. E para falar sobre esse assunto, quem está aqui no nosso consultório aberto para todo mundo é a doutora Tereza Léo, que é ginecologista da Unimed Vitória. Doutora, seja muito bem-vinda. Hoje esse consultório aqui é seu. Obrigada, Maíra. Doutora, eu vou começar perguntando, a gente está no verão, em pleno dezembro. É verdade que a incidência de candidíase aumenta nesse período? Sim, é verdade. Aumenta nesse período porque os fatores de risco que levam ao desenvolvimento da candidíase estão mais comuns no verão. Durante o verão, a gente observa um aumento da temperatura, a gente observa uma alteração dos hábitos alimentares e hábitos de vida mesmo da população. Então, no nosso hemisfério, né, o verão agora em dezembro, é muito comum o período de férias. É muito comum a gente deixar um pouco, soltar um pouco mais a questão da alimentação. Então, a qualidade da nossa alimentação chega a piorar um pouco nesse período. É muito mais comum o volume de ingestão de açúcares e farinhas refinadas aumentar nesse período. Aí a gente tem as festas de fim de ano, as comemorações, né, as confraternizações, o aumento da ingesta de bebidas alcoólicas. Então, tudo isso favorece uma mudança no nosso organismo. E isso favorece também o desenvolvimento da candidíase. Porque a cândida é um fungo, né, doutora? Isso. Então, falando de diagnóstico, a cândida é um fungo que a gente fala que ele é um comensal. Ele vive no nosso organismo, ele coloniza a nossa pele, a nossa mucosa bucal, ou seja, a boca, coloniza a nossa área íntima. E aí, por que ela não vai trazer sintomas? Porque a gente tem um equilíbrio entre o fungo e o nosso sistema imunológico. Enquanto houver esse equilíbrio, você não tem sintomas. Os sintomas mais comuns de candidíase são irritação, coceira, secreção, ardência, queimação. Às vezes a região fica mais inchada e avermelhada. E aí, então, quando esse fungo cresce e se prolifera, aí ele começa a produzir substâncias que irritam a nossa região. E aí, sim, os sintomas começam a aparecer. Aí vem aquela crise, né? Aí vem a crise, né, que pode durar até meses, né, se a paciente não procura atendimento. E é uma situação que incomoda muito, é muito incômodo. E os sintomas são muito inespecíficos, são coisas muito parecidas, são sintomas parecidos que a paciente pode ter, né? Às vezes ela procura um atendimento achando que ela está com uma infecção urinária. E aí a gente faz um exame ginecológico e vê que não, que é uma candidíase. Então, assim, os sintomas inespecíficos, às vezes a paciente não se atenta para a condição. A senhora estava falando sobre esses gatilhos, assim, que no verão a gente tem hábitos um pouco mais soltos, a gente come mais açúcar, por exemplo. Então, assim, a gente sempre associa a candidíase a biquíni, a ficar com roupas úmidas e molhadas. Isso é um fator também, mas eu acho que está muito além, né, doutora? Tem muitas outras condições aí que levam à proliferação do fungo. Sim, esse é um fator, é um dos mais conhecidos, né? Porque o fungo, qualquer fungo, ele gosta de calor, ele gosta de umidade. Então, pensa bem, aquela pessoa que procura um balneário, uma piscina, ela vai, se molha, e a roupa que a gente usa é lycra, é um tecido sintético que não permite a circulação de ar. Então, a região fica abafada, quente e úmida, que é o ambiente propício para o crescimento do fungo. É a casinha do fungo. Isso, e além disso, o alimento do fungo. O que alimenta fungo? Açúcar, basicamente açúcar. Às vezes, a paciente não percebe que ela está ingerindo tanto açúcar, porque ela pode pensar no açúcar daquele que vem de um saquinho, açúcar refinado, açúcar cristal. Do doce mesmo, do doce. Né? Mas o carboidrato em geral, ou seja, a alimentação muito rica em pães e massa,
também contribui para esse açúcar que vai alimentar esse fungo. E o álcool, doutora? O álcool também, tá? Porque o álcool, ele tem, para você ter uma ideia, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Calorias é a quantidade de energia que aquele alimento nos fornece. 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de álcool tem 7 calorias. Ou seja, o álcool é calórico, né? E além de ser calórico, ele também é rico em carboidratos. Carboidratos esses que, passando pelo nosso metabolismo, no final das contas, vai ser glicose, vai ser alimento para fungo. Além de fatores de risco, existem algumas condições de saúde que também favorecem o desenvolvimento da candidíase. Um exemplo clássico disso é o diabetes. Pessoa que tem diabetes, e não estou falando de diabetes tipo 1 ou tipo 2, ou até mesmo diabetes gestacional, que tem diabetes, qualquer tipo de diabetes, e não controla esse diabetes, ela tem um nível alto de glicose no sangue. Essa glicose é alimento para o fungo. O fungo mora em todo mundo. E aí é muito comum a gente pegar pacientes diabéticos não controlados com crises de candidíase de repetição. E uma das primeiras perguntas que a gente faz é o quê? Como está o seu controle da glicose? E aí a pessoa vai pensar, mas meu Deus, eu vim aqui procurar por uma questão ginecológica e às vezes a médica vai me puxar a orelha porque eu não estou cuidando bem da minha alimentação. Porque mas tem tudo a ver, existe né? essa correlação. Outra coisa, o sistema imunológico da pessoa. Então, se ela passa por um estresse, fim de ano, a gente quer tirar férias, a gente quer deixar as questões no trabalho finalizadas, a gente quer, quem está aí em faculdade, quer terminar o ano, né, quer passar bem nas provas, aqueles que estão formando, fazendo seu trabalho de conclusão de curso. Então, o fator estresse, A vida ele vira uma também, correria, né? Exatamente, é muito importante. Geralmente, final de ano é estressante para todo mundo, né? E existe até uma condição que se fala muito em psicologia sobre a dezembrite. O que é a dezembrite? É aquela sensação de que a gente tem que correr no mês de dezembro para que, às vezes, fazer o que a gente não fez o ano inteiro. A gente quer terminar Fechar aquele o ciclo. ano exatamente com a sensação de que as coisas estão fechadas e finalizadas. Isso traz estresse, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso sistema imunológico. E, às vezes, o corpo vai te dizer que as coisas não estão bem com uma crise de candidíase ou mais de uma. Doutora, candidíase deixa sequelas mais graves ou a questão é mais a redução da qualidade de vida, aquele incômodo que a proliferação do fungo causa? Maíra, candidíase é coisa séria. A gente já viu pacientes grávidas, que tiveram candidíase e não trataram, que tiveram perdas. Os bebês, às vezes, nascem infectados pela candidíase. E você imagina uma infecção fúngica em um recém-nascido que não tem imunidade. Às vezes, esses bebês não resistem. Às vezes, situações em que pessoas idosas, pessoas com a imunidade, já que não está tão legal, por exemplo, tratamento, né, na fase de quimioterapia, né, com pacientes neoplásicos, aí, oncológicos, pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida, que não estão tão bem compensados, eles podem ter infecções fúngicas fulminantes, pode levar à morte. Nossa. Então, candidíase é coisa séria. Pode ser somente uma alteração de qualidade de vida, quando é um episódio agudo, mas se aquilo não for tratado, pode evoluir para uma situação gravíssima. E pelo que a senhora está falando, o tratamento, ele vai muito além da pomada. Daquela pomada que a pessoa às vezes compra até na farmácia, por indicação do farmacêutico mesmo, né? Sim, porque o tratamento, ele tem o objetivo de enfraquecer aquele fungo. Muitas das vezes a gente não mata o fungo, porque, como eu já falei, aquele fungo coloniza o nosso ambiente, né? O nosso organismo. Ele vive ali, Então, né? ele vive ali, vive muito bem, em equilíbrio, enquanto está tudo bem da parte imunológica. Mas quando existe esse desequilíbrio e a gente precisa usar um antifúngico, pode ser comprimido, pode ser cápsula, pode ser um creme, pode ser um spray, existem várias formas de tratamento. Se a gente não controla os outros fatores que fazem esse fungo crescer, os novos episódios vão aparecer de candidíase com certeza.
Então, por isso que além do tratamento farmacológico, a gente precisa investigar os hábitos de vida, né, a estilo e qualidade de vida que aquela paciente está tendo. O que é aquele gatilho que está fazendo essa condição persistir ali, né, doutora? Exatamente. O estresse, né? Às vezes é alguma situação emocional que aquela pessoa está passando. Às vezes é o tipo até mesmo de, como é que eu vou falar? De trabalho que a pessoa tem. Um exemplo, pessoas que têm turnos noturnos, que trabalham à noite, que têm a qualidade de sono alterada, que não dormem bem. Essas pessoas têm uma predisposição muito maior de desenvolver candidíase, porque isso interfere no organismo como um todo, interfere no metabolismo e interfere no sistema imunológico. Então, às vezes a gente tem que investigar qualidade de sono, questões emocionais, problemas psicológicos, para tentar entender o que é que está por trás daquela crise de candidíase. Muitas mulheres, a gente fala mulheres porque são as pessoas mais afetadas pela proliferação do fungo, né, pela candidíase. Elas têm dúvidas se as relações íntimas podem ser um fator para desencadear a candidíase. Sim. Isso acontece mesmo? O que acontece? Fatores de risco, né, que levam à candidíase, eles são, como eu falei, inúmeros. Um deles, que a gente fala muito, é em relação do pH da região íntima. O que é pH? pH é o grau de acidez daquela região. Então, dependendo do tipo de relação que aquela pessoa tenha, isso pode mudar o pH da região íntima. Se o pH muda, aquilo pode favorecer com que o fungo se desenvolva. E, além disso, os sintomas, como eu falei, que podem parecer candidíase, podem não ser candidíase. Então, eu já vi pacientes que chegam ao consultório dizendo, olha, eu estou com crise de candidíase, a gente examina, não é candidíase, mas os sintomas são muito parecidos e podem ser uma irritação por alergia, né? Então, existem pacientes que têm alergia ao látex do preservativo? Existe. Essa paciente vai ter o quê? Coceira, ardência, irritação, que Quase é a mesma muito coisa. parecido com candidíase, não é verdade? Verdade. Então, existem alguns fatores que levam a situações muito parecidas com candidíase, mas existem fatores que também alteram aquele ambiente como um todo, né? Então, o tipo de relação íntima que essa pessoa pode ter, como eu falei, pode mudar a acidez daquela área e pode sim levar ao desencadeio de situações ou de sintomas de candidíase ou até mesmo uma crise de candidíase. Entendi. Para a gente ir encerrando, doutora, a gente vê, principalmente na internet, muita gente buscando soluções rápidas para acabar com a candidíase, remédios caseiros. A gente vê, por exemplo, numa rápida pesquisa que eu fiz, óleo de coco, iogurte, banho de assento com bicarbonato. Esses recursos aí, eles realmente funcionam para alguma coisa ou não? Maíra, alguns recursos trazem um certo alívio, mas nenhum deles vai servir como tratamento. Então, algumas vezes a gente sim prescreve uma medicação, um comprimido, uma cápsula, um creme vaginal e pode associar um banho de assento ou até mesmo óleo de coco, mas isso é para alívio. O óleo de coco em especial, ele tem duas substâncias que são ácido láurico e ácido caprílico, que diminuem a aderência do fungo nas paredes da região íntima. Mas daí a falar que o óleo de coco serve como tratamento, a gente ainda não pode afirmar, porque não existem estudos robustos para que a gente possa afirmar isso. O caso do iogurte é pelo desenvolvimento de probióticos. Probióticos nada mais são que um grupo de micro-organismos que também colonizam o nosso sistema digestivo, na área genital, na pele, na boca. E essas bactérias, esses micro-organismos, eles servem como uma defesa para o nosso organismo. Então, o uso de iogurtes, ele pode ser usado como auxílio para ajudar nesses probióticos, nesse grupo de bactérias que servem como defesa. Mais uma vez, eles não vão servir como tratamento, eles podem ajudar.
O principal é olhar para sua vida e descobrir o que pode estar sendo um gatilho, né, doutora? Exatamente. Então, o que a gente pode deixar de recado aí para as pessoas, principalmente para as mulheres, em relação à candidíase, doutora? Bom, o que a gente pode deixar de recado é: a candidíase é um fungo. Esse fungo ele coloniza a nossa região íntima, além de outras regiões como pele, boca. Esse fungo ele não é de transmissão sexual. Esse fungo ele mora nas mulheres, nas crianças, nos idosos. E ele depende de como a gente leva a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Os nossos hábitos de vida influenciam diretamente no desenvolvimento dessa condição que é a candidíase. Então, a alta ingestão de alimentos ricos em açúcar, em carboidratos, bebidas com alto teor de açúcar, bebida alcoólica, hábitos de vida, qualidade de sono, manejo de estresse, né? Saúde em geral, sua condição de saúde e controle daquelas comorbidades que a paciente pode ter. Então, tratar e cuidar da saúde íntima é muito mais do que simplesmente tomar uma cápsula ou usar um creme. É olhar para a saúde de uma forma integrativa. É olhar para o seu emocional, é olhar para a sua alimentação, é olhar para a sua qualidade de sono, é olhar para como está a sua vida. E aí sim a gente vai ter certeza de que você vai conseguir ter uma boa condição de saúde. Tá ótimo, doutora. Foi muito bom conversar com a senhora. Eu conversei com a doutora Tereza Léo, que é ginecologista da Unimed Vitória. E se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso podcast, manda para a gente por e-mail. Nosso e-mail é consultamarcada@unimedvx.com.br. Até o próximo episódio, então, gente. Essa foi a sua consulta marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.